Eu quero saber de você se existe alguma leitura do PCB no sentido de construir uma força, uma frente da esquerda radical, que alguns chamam, né, de esquerda radical, a frente da esquerda radical, nesse sentido, para que a gente consiga colocar as nossas pautas na ordem do dia. A reestatização dos bancos, a estatização dos bancos, a reestatização das empresas nacionais, o processo de reindustrialização do nosso país, o fim do vestibular, o livre acesso à universidade, enfim, essas pautas que eu considero essenciais para que a gente consiga avançar na nossa luta. O PCB não só luta pela construção dessa frente de unidade de ação entre as forças de esquerda e revolucionária, como nós fazemos conversas, reuniões, estamos preparando programa mínimo para que esta frente exista, para que ela é urgente e necessária. É a tarefa principal que nós temos hoje no nosso Comitê Central, na nossa direção nacional, a conversa com as demais organizações políticas, não só os partidos legalmente que podem disputar a eleição, mas também organizações que estão na luta política, né? O Saulo falou aqui do pessoal da OPA, tem outras organizações que são fundamentais porque elas têm uma atuação concreta junto à população, né, nos diversos espaços, e o PCB tem levado essa tarefa muito a sério, porque isso é fundamental. Não vai ser o protagonismo individual de uma organização política que vai conseguir enfrentar esse avalanche da extrema-direita e essa covardia da social-democracia tardia, né, retardatária no nosso país, diante das mazelas que a gente tem visto avançar no dia a dia, na conjuntura nacional. Sofia, você é economista, né? Eu estava olhando essa semana sobre o Banco Central e pela quarta vez consecutiva ficou 15% a taxa Selic. E estávamos todos na esperança, na expectativa, inclusive o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, também estava na expectativa da taxa Selic cair. A gente tem uma meta de inflação de 3%, que o Brasil nunca teve essa inflação de 3%. Você acha que existe uma possibilidade da gente mudar esse panorama do Banco Central, a não ser a gente trazer de volta o Banco Central para ser dependente a uma construção de desenvolvimento, um projeto, Plano Nacional de Desenvolvimento, como a gente estava falando sobre a China, que você falou que só era possível a partir de uma revolução. Será que a gente consegue trazer o Banco Central de volta para a gente construir uma nação onde construa uma economia mais forte, mais palpável para a população brasileira, que não seja por vias revolucionárias? Bom, primeiro dizer o seguinte, que o fato do Banco Central ser independente piorou, mas antes ele também era ruim, viu? Não é porque ele não era independente que ele era maravilhoso, não. Ele sempre fez o papel que o mercado financeiro exigiu. Mas o que está por trás dessa manutenção da taxa de juros em 15%, dessa meta, e essa meta absurda, né, o centro da meta de 3% de inflação, é o seguinte, vocês não vão acreditar. O capitalismo no Brasil, ele precisa degradar ainda mais as condições dos trabalhadores. Então, o Banco Central está, desde o ano passado, perseguindo, ele está forçando uma recessão no país. Ainda mais, porque com uma recessão é mais fácil a extrema-direita ganhar a eleição. Né? Vejam o que aconteceu na Argentina. Então, essa é a estratégia do Banco Central, é uma estratégia política de degradar. Se a gente provoca uma recessão, uma queda
no PIB, uma diminuição na atividade econômica, piora as condições de vida da classe trabalhadora, porque é mais difícil arrumar emprego, os salários caem. Portanto, os juros a 15% não tem nada a ver com a inflação. Não tem nada a ver por vários motivos. Primeiro motivo é que uma meta... Primeiro que não devia ter meta da inflação no Banco Central. Isso foi uma invenção dos anos 2000 para cá, que o mercado financeiro internacional impôs aos bancos centrais e que não existe teoria econômica nenhuma que dê base a isso. Uma invenção deles. Sei lá, de repente você cria uma religião e diz que comer com o dedo cruzado vai para o céu. E aí todo mundo come com o dedo cruzado e vai para o céu, sabe? É uma coisa louca, assim, que tiraram não sei de onde. É mais ou menos isso. Então, não existe nenhum fundamento teórico, nem neoclássico para essa meta da inflação. Segundo, mesmo que a gente aceite a meta da inflação, uma inflação de 3% para o Brasil é ridículo. Não existe isso. O Brasil nunca pôde ter uma inflação de só 3%. Uma inflação de 3% é quase deflação do cenário brasileiro. Você pode ter uma inflação de 6% ao ano, tá tranquilo, tá ótimo, tá beleza. Entendeu? Não tem problema. Mas não, por que eles colocam 3%? Para manter a taxa de juros alta. Mas eles querem a taxa de juros alta, não é para conter a inflação. É para conter o direito dos trabalhadores. É para degradar as condições de vida da classe trabalhadora. É para isso. É para provocar recessão, é para provocar fome, é para provocar miséria. É isso que a gente tem que falar do Banco Central. Não é por causa da inflação. É para provocar demissão. É para isso que eles mantêm essa taxa de juros. Não estão conseguindo, porque apesar da taxa de juros nessas alturas, a gente tem, primeiro, que os grandes capitalistas no Brasil que estão produzindo, eles pegam dinheiro fora, portanto, eles pegam dinheiro a uma taxa de juros muito mais baixa. O grande prejudicado por essa taxa de juros são as contas públicas, né? Vai ter que pagar um montante gigantesco de juros que sai dos nossos tributos, dos nossos impostos. E aí vem o arcabouço fiscal, aí tem que cortar gasto público, tem que destruir o SUS, tem que destruir a inflação, tudo isso também está no jogo. Como fazer para resolver isso? Bom, nós, trabalhadoras, trabalhadores, militantes, nós temos que denunciar, nós temos que cobrar das autoridades, nos organizar e eleger pessoas também que possam combater esse tipo de política, mas principalmente organizar politicamente, se informar, né? Formar-se teoricamente para entender o que está por trás de cada um desses discursos e organizar essa frente de ação, né? Essa frente de unidade de ação que possa se mostrar tão poderosa e impor uma política diferente. Sem essa força política, não tem muita saída nem para o governo Lula, nem para o Haddad, nem para essas pessoas que aí estão, e a gente sabe muito bem que têm conhecimento de todo o funcionamento da economia e não estão se importando muito com isso.